E aí, galera, tudo bem? Gente, cheguei aí depois de quase um mês, não é? Sem postar, né? Mas estou aqui de volta, tá, galera? Estou de casa nova, graças a Deus. E ainda não tinha postado, né? Porque, enfim, com os percursos da nossa vida, infelizmente acontecem alguns problemas, algumas pausas na nossa vida, né? Então, assim, aqui, graças a Deus, eu tô de frente aqui pra minha janela, então vai ficar clareando e escurecendo aqui, mas não tem problema, a janela ilumina bastante, né? Tô adorando essa janela, gente do céu. Mas, gente, hoje eu decidi conversar um pouco sobre as situações que são corriqueiras da vida humana, né? E, às vezes, se a gente não falar, se a gente não comentar sobre as coisas que acontecem com a gente, os outros podem pensar que são, nossa, somos alienígenas, não acontecem os mesmos problemas que acontecem com pessoa X, não acontecem comigo, e os que acontecem comigo não são os mesmos que acontecem com ela, né? Então, assim, eu queria abordar o tema hoje sobre ansiedade, tá, gente? É um mal que ele não é de agora, ele sempre existiu, né? Então, desde a época bíblica, muitos profetas passaram por essas situações e relataram nos livros da Bíblia. Para quem lê, sabe que vários profetas, várias pessoas que estavam com Cristo passaram por situações tão extremas que desejaram até a morte, né? Então a gente vê que isso é mais comum do que a gente imagina, né? E em Eclesiastes a gente vê que não há nada de novo debaixo do sol, nada de novo. Então, tudo que aconteceu aos nossos antigos também acontece a gente, né? As únicas coisas novas que vão ter no mundo, aqui no nosso planeta, são as tecnologias. Fora isso, tudo é novo, os sentimentos são. Tudo não é novo, na verdade. Fora isso, tudo é igual. Os sentimentos são igual, as tristezas são iguais, os problemas são iguais. Ainda quando alguém morre, a dor também é ruim. Então, assim, cada ser humano ele tem uma forma de lidar com a dor. E tem coisas que me magoam e que não magoam outra pessoa. Tem coisas que me deixam triste e que não entristecem outra pessoa, né? Mas de qualquer forma, em sua essência, o ser humano, ele tem algumas situações que não conseguem ser explicadas na mente, que a gente não consegue lidar com elas e às vezes a gente dá uma crise de pânico, a gente dá uma crise de ansiedade e por muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas situações, né? Então eu vim comentar hoje sobre isso porque assim, eu tenho 32 anos hoje, né? E já passei, eu acho que por umas 3 crises de ansiedade na minha vida toda, né? Eu acho que a que mais durou um mês ou 3 meses, eu não lembro. Eu sei que a primeira vez que eu tive, eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu acho. Não, eu tinha mais ou menos uns 15 anos quando eu dei minha primeira crise de ansiedade. E na época que eu dei, como ela era nova, eu ainda não sabia lidar. A gente não sabe lidar com algo novo, né? Então o que eu fazia? Eu tava com aquela crise de ansiedade, não queria comer. É, ficava nervosa em todos os locais que eu ia, tinha medo de sair de casa e passar mal na rua e as pessoas verem e ficarem mangando de mim, não conseguia controlar o pensamento, ficava com falta de ar constante durante o dia todo e chorando o dia todo e tinha perdido o sabor da vida. E também a vida tinha ficado cinza, né? E foi por uma situação constrangedora que aconteceu comigo no trabalho que eu tinha. E aí eu já pude perceber que com o tempo eu comecei a controlar, mas aí, às vezes, quando eu dava minha crise, o que eu fazia? Eu ia para minha mãe, eu ia para minha irmã, eu pedia ajuda, eu queria ir para o hospital, eu queria aquele medo de morrer, o coração acelerado, engasgado e tudo. E aí fui pro hospital, acho que ainda umas 2 vezes, né? Tomei o remédio, voltei para casa, mas aí toda vez eu pensava que o hospital era o remédio, entendeu? Então eu acabei que, tipo, ai, quando começava a acelerar, eu falei: hospital, 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 tem que ir pro hospital. E aí, graças a Deus, o Senhor consertou, equilibrou essa fase. Eu acho que eu fiquei, na época, se eu não estou enganada, acho que foi uns 3 meses mesmo. E aí o Senhor consertou. Nessa época eu já tinha entrado na igreja com 13 anos, né?
Então, depois eu casei. Depois que eu casei, eu também tive uma crise. Acho que lá pelos 25 anos eu também tive uma crise, né? Só que aí, como eu já era evangélica, e também já estava mais forte na fé, eu já sabia que Deus era o suficiente para mim. Só que aí, quando eu acordava de madrugada, com o coração ofegante ali, com aquela garganta trancada, parece que tem alguém te enforcando. Quando eu acordava com as minhas crises, eu ia pro meu esposo. Mas e mesmo assim não ajudava, né? Aquele sentimento de pena, nossa, eu quero te ajudar e tal, não ajudava. Então, o que eu aprendi nessa segunda crise? Eu aprendi que tem coisas que só Deus, entendeu? O ser humano, ele não vai te entender, o ser humano, ele não vai saber como te ajudar. A única pessoa que pode te ajudar é Deus. Então, quando eu vi que às vezes que eu acordava à noite, tinha crise, meu marido não conseguia me ajudar, o que eu fazia? Eu ia para a sala de madrugada, levava minha Bíblia e chorava e lia, chorava e lia, chorava e lia. E eu falava pro Senhor, eu falei, Senhor, se for para mim morrer dessa agonia, eu vou morrer aqui contigo. Se o Senhor quiser me tirar dessa agonia, o Senhor me tira, senão eu vou morrer aqui, porque ninguém não pode me ajudar. E assim, a crise durou menos tempo, né? E o que eu fazia? Na parte da segunda crise, eu já passei a não fazer o que eu fazia na primeira. Né? Na primeira eu só ficava deitada ali, porque tu fica com uma fraqueza terrível que tu não sabe da onde é, já acorda cansado, já tá de manhã cansado, à tarde cansado, à noite cansado. E só de tu pensar que o outro dia vai ser igual, tu já se cansa, tu já quer desistir, sabe? Então, como eu vi como funcionava, assim, aquelas crises de ansiedade, como eu sabia como meu corpo funcionava, o que eu fazia? Aí que eu saía, né? Então, eu saía, eu ia para a igreja, eu ia para os locais, só que aí, às vezes a crise vinha, eu dava falta de ar e começava a chorar. E às vezes as pessoas pensavam, nossa, ela deve estar passando por algum problema no casamento, né? Nossa, teve gente que até me perguntou se eu tinha traído meu esposo, porque eu vivia chorando, né? E aí, essa crise, eu falei assim: olha, eu vou ficar com essa crise mesmo na rua. Porque quando você tem crise de ansiedade, a primeira coisa que ela faz com você é te prender dentro de casa. Para que você não saia, para que você fale: ah, não, se eu for no shopping, eu vou passar mal lá dentro. Se eu estiver no táxi, eu vou passar mal dentro. Se eu estiver em tal lugar, eu vou passar mal dentro. A crise de ansiedade, ela te priva da vida. Ela é uma quarentena, só que mental. E aí eu falei, não, se eu passar mal, eu vou passar mal na rua, entendeu? Aqui em casa não vai ter nada de diferente. Então, se eu for para me passar mal, se for me desmaiar de fraqueza, de qualquer coisa, eu vou passar mal na rua. Eu coloquei isso na minha cabeça, né? E aí a crise foi demorando pouco tempo. E aí eu mesmo assim saía, fazia caminhada, mantinha minha rotina preenchida, entendeu? Não ficava de forma nenhuma com um dia desocupada, sem fazer nada. Inventava uma coisa, ia na casa de alguém, ajudava minha mãe, fazia uma coisa, fazia outra. E não ficava durante o dia desocupada. E assim eu percebi que a crise de ansiedade, ela passava porque quando automaticamente eu ocupava minha mente, mesmo cansada, quando eu me colocava em atividades laboratoriais, mesmo de casa, lavar louça, fazer qualquer coisa, isso aí já ajuda a gente, sabe? E quando eu fazia caminhada, meu cérebro oxigenava e me dava força para falar assim, não, o dia de amanhã vai melhorar. E ao mesmo tempo que eu lutava contra mim, Deus estava lá dentro, entendeu? Vai melhorar, o amanhã vai chegar, amanhã vai ser melhor, isso aí vai passar. Isso... E assim as crises foram demorando, isso aí foi a segunda crise. E eu acho que eu não passei nem 2 meses, não. Foi diminuindo, sabe? Mas aí eu não me privei de sair. E aí eu tive mais uma, quando eu tava prestes a vir pra Irlanda, entendeu? Gente, foi horrível, foi terrível, porque dessa vez, eu tinha perdido mesmo a vontade de viver, sabe? Porque com o tempo eu fui entendendo o que é uma crise de ansiedade, sabe? Eu fui entendendo que era quando minha mente não conseguia sair do conforto dela, entendeu? Quando eu tinha que tomar uma decisão muito grande, ou quando eu passava por algum problema muito grande e eu não conseguia lidar com ele, eu não tinha saída, então minha mente entrava em choque e eu entrava em processo de ansiedade, né? E o corpo ficava daquele jeito, aquela combustão terrível. Quem tem ansiedade sabe.
E eu comecei a perceber que sempre que eu tinha uma situação que eu não conseguia resolver, que era algo novo, então para mim ficava ruim, né? Então, eu não queria vir por isso para a Irlanda, porque só de imaginar, eu saí do meu conforto, nunca viajei, não sabia como eu ia lidar com o inglês no outro local, não sabia com quem que eu poderia contar se eu passasse mal, né? A gente tem medo de muitas coisas. Então, eu não vou nem chorar, tá, gente? Que eu choro, já tô querendo chorar aqui. Mas aí eu aprendi que a maioria dos teus medos, quase nenhum vai se realizar. Só que aí, mesmo assim, eu continuei a ter muita crise de ansiedade antes de vir pra cá, pra Irlanda. E eu fiquei mais ou menos uns 2 meses também, desse jeito. E aí, busquei os pés do Senhor. Só que essa crise aí de ansiedade, ela foi pior. Por quê? Porque nas minhas outras crises de ansiedade, eu sabia que Deus era minha válvula de escape, né? Só que aí, por um processo ou outro da vida, eu tinha feito uma cirurgia um ano anterior desse ano que eu tive, né? A minha crise de ansiedade, que foi o ano passado. E quando eu fui para o hospital, foi como se tivesse, depois que eu saísse do hospital, foi como se tivesse apagado toda a minha memória de quem era Deus na minha vida, sabe? Eu tinha perdido minha fé, porém estava ainda congregando. Mas tinha perdido a fé completamente. Não tinha mais fé em Deus. Estava questionando a Deus, coisa que nunca aconteceu na minha mente. Então eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ele era a única pessoa que eu confiava, era a única pessoa que eu sabia que me ajudava no meu caos, que me ajuda em tudo. Eu conversava com ele, orava e tudo. Então eu tinha perdido meu amigo, sabe? Gente, é terrível. E aí, quando eu passei mal antes de vir para Irlanda, foi pior do que todas as outras vezes, porque eu tinha perdido a única pessoa que me ajudava no meu caos. Quando eu dava as crises, eu ia para a sala, orava, chorava e Deus me dava uma palavra de conforto e eu ia melhorando com os dias. Só que dessa vez eu tinha perdido minha fé. Só que eu ainda estava congregando, mas eu tinha perdido minha fé. Eu falava, mesmo sem fé, eu vou. Mesmo sem fé, eu vou ler a Bíblia. Mesmo sem fé, eu vou estar fazendo, vou fazer minha parte. Mesmo sem fé. E aí eu segui. E aí cheguei na Irlanda, né? Tudo bom aqui, graças a Deus. Passei meus 6 meses, né? Tentando lidar com tudo e tal. E aí chegou a outra crise, veio uma atrás da outra. Por quê? Porque, como eu falei, eu tinha perdido meu amigo, né? A minha fé, por algum momento da minha vida, tinha parado ali quando eu fiz minha cirurgia. E até que depois da minha cirurgia eu tive um sonho terrível que eu não que no sonho dizia que eu não teria salvação, não adiantava fazer mais nada. Então aquilo me deixou perturbada. Então assim, eu perdi minha fé total. Eu falei: "Como assim? Eu entreguei minha vida a Deus, eu entreguei e dei asas ao sonho, dei ó, voz ao sonho que não merecia na minha vida, sabe? E aí perdi minha fé. Cheguei na Irlanda e agora por volta de um mês veio a crise. Eu ainda estava na outra casa, né? Mas eu já estava passando muito mal. Passava mal durante as madrugadas. E, ó, passando mal, passando mal, passando mal, passando mal. E aí, meu Deus, eu falava: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Senhor, quando é que minha fé vai voltar? Senhor, quando é que eu vou voltar a confiar em Ti? E questionava Deus e conversava com Deus e chorava demais. E aí tava vindo problema por cima de problema, né? Eu, meu Deus, eu tô longe da minha família. Se eu passar mal, né? Preocupada com meu esposo. Se eu passar mal, o meu esposo tem que dormir à noite. Nossa, aquela preocupação terrível. É, eu não sei, mas parece que é algo comum da pessoa ansiosa. Ela se preocupa demais com a vida dos outros, que acaba se prejudicando. E eu me preocupava demais com a minha família, com meu esposo. Preocupava com o que os outros iam falar, porque se aquilo ia ficar por muito tempo, Senhor, tu não vai me voltar, minha fé não vai voltar e tal, aquele questionamento terrível. Até que eu mudei pra cá. Mudei pra cá, pra essa casa aqui. É no Beach Park, ou é Beach Park, tomara que eu não esteja falando puta, tá? Acho que é Beach Park. E aí mudei pra essa casa, né? Já tô aqui nessa casa maravilhosa, linda, casa da Barbie. Gente, perfeito. Vou fazer um tour pela essa casa, tá? Mudei pra essa casa aqui, já vou completar. Vou abrir aqui um pouquinho. Eu já vou completar. Praticamente é um mês, né? Aqui na casa. E aí, como eu já tava com algumas crises lá na casa, aqui só piorou. E aqui eu passo o dia só, né?
Então, gente, começou a crise, vim de noite, vim de dia e eu perdi a fome completamente. Só que como eu já sabia como funciona uma